Fala pessoal, esse é o canal Brasílico. Hoje a gente veio falar aqui da grande decisão que o país está passando, são as eleições agora, desse ano de 2022, e fazer uma análise das chapas, né, que estão concorrendo e disputando democraticamente. O país estabeleceu os dois turnos, né? O primeiro turno a gente vota nas ideias, vota nas propostas, que a gente tem mais simpatia, que a gente tem mais afinidade, certo? E no segundo turno, aí sim nós não escolhemos tanto, né? Nós só escolhemos vetar um dos dois que foi. No caso do Brasil, a gente está, né, se confirmarem essa enxurrada de pesquisas, a cada 2 dias tem 200 pesquisas, se confirmar, nós teríamos um embate entre, se você olhar pelos vices, né, entre o vice chamado Geraldo Alckmin, que fez o que fez em São Paulo, e o outro vice é um militar sem treinamento algum para a vida política, né, civil. Teve a oportunidade, inclusive, né, chama Braga Neto, vice do Bolsonaro, de fazer uma intervenção no Rio de Janeiro, participar, né, de uma intervenção num governador que não estava conseguindo, ele interviu aqui e tal. E não conseguiu resolver nada, né, nem ao redor ali do Palácio Duque de Caxias foi resolvida a segurança, foi resolvida alguma coisa de forma definitiva, né? Foi colocado algum carro na rua, algum tanque, alguma coisa assim, mas aquilo se esgotou e continua, né? Todas as organizações criminosas atuam ali, inclusive ao redor do Palácio Duque de Caxias, com total fraqueza dos militares para essa questão, para esse embate. E a outra chapa é do Alckmin, né, que eu já falei, que é do Lula e Alckmin, que representam, primeiro, o Alckmin, né, um golpista. Se você olhar a trajetória, né, ele atuou para a queda da presidente Dilma, que fez um péssimo governo, mas não cometeu o crime jurídico, né, que é a base para o impeachment. Né. Mas é uma contradição do próprio PT, da própria Dilma, inclusive. A Dilma aparece abraçada hoje em dia com Eunice Oliveira, que estava lá e votou pelo impeachment, abraçada com Alckmin, que atuou por isso e se manifestou de forma muito mais, inclusive violenta, né? Tipo, passando pano para todo tipo de ataque ao PT e tudo mais. E hoje eles o perdoaram, hoje eles andam juntos, né? Querem reviver o tempo onde contratos sem licitação da Petrobras eram dados para esses aliados. É o caso do Eunice Oliveira, se você for pesquisar nas notícias, nos portais, você vai ver. Então é esse tipo de futuro que o Brasil não quer. Só está exprimido pela propaganda, pelo marketing diário e repetitivo, inclusive, né? Se você ligar nas maiores emissoras aí, Globo, SBT, etc., a cobertura é desses dois e os outros é só um flash, né, dos outros candidatos. Como alternativa a tudo isso, o cara que está mais bem posicionado, né, a chapa que está mais bem posicionada é a chapa do Ciro com a Ana Paula, que são dois professores, né? Ele é professor de Direito, ela é professora de Gestão, de Administração Pública, que são administradores públicos honestos, né? O Ciro mais de 40 anos e a Ana Paula, como é mais jovem, um pouco menos tempo, mas é a vice-prefeita, né, de Salvador, que é a mais antiga capital do Brasil, e tá lá com seus 10, 8, 10, 9 pontos, esperando que a população possa despertar dessa escolha que não é benéfica, né? Entre Alckmin e o Braga Neto, entre Eunice Oliveira e Valdemar da Costa Neto. Dá pra fazer até uma rima com isso. Então é isso, né? Então um outro dado que eu posso mostrar aqui para vocês é a decisão de voto, né? Existe um fenômeno nessas eleições mais recentes, né? Com a internet, com essas novas redes sociais, a população não mais espera pela televisão, não espera o William Bonner, não espera o Cid Moreira, né, como se dizia antigamente, dar o veredicto, ou fazer um resumo do debate na televisão e tal. Ou seja, as pessoas não precisam esperar, então, ou acompanhar o processo todos os dias para ter uma noção. No próprio dia anterior à votação, ou no próprio dia da votação, a pessoa vai na internet, vai nas mídias sociais e vê ali, faz uma apurada,
e tomou sua decisão. Isso é um fenômeno que aconteceu. E acontece por causa dessa mudança de paradigma. Né? Em 2018 nós tivemos aqui, no Rio de Janeiro, onde eu falo, a candidatura do Wilson Witzel, que tinha 3, 5 pontos na pesquisa, e o cara terminou com 40, 40 pontos. Em Minas Gerais é a mesma coisa, tinha o Romeu Zema, que não pontuava quase nada e também não só ultrapassaram ali do segundo, terceiro, mas foram para a liderança. Né? Foram para 40 pontos os dois. Né? O fenômeno aconteceu nos dois estados. Né? Justamente por essa decisão tardia do voto das pessoas por causa das redes sociais, por causa das novas ferramentas. Né? E se você olhar para essa eleição de 2022, nós já conseguimos ver lá, né, várias pesquisas medem isso, né? O percentual de voto 100% convicto, 100% decidido, e de não decidido ainda. Né? A pessoa talvez até tenha respondido um questionário, mas não está 100% decidida. Né? Aí tem várias pesquisas nesse sentido. Mas eu vou pegar a da Quest, e lá tem cerca de 35% do eleitorado. Se perguntado, você está totalmente decidido? O cara fala, não estou totalmente decidido. Ou seja, 35% da população não está totalmente decidida para esta eleição de 2022. Né? Então, nós conseguimos ver aí que pode ter oscilações em outubro, né, no dia da votação em si. E aí tem um dado pontual, né? Por exemplo, Bolsonaro e Lula, que são os dois que estão na frente, a população já conhece, já vê todo dia na televisão, não tem porquê ela se decidir mais para eles, né? Teria que se decidir por uma alternativa, uma outra novidade. Né? E o terceiro colocado, que está mais destacado, que já venceu, né, nesse processo todo aí, já venceu Sérgio Moro, já venceu Mandetta, já venceu Luciano Huck, né? Todas as invencionices de candidaturas inventadas de sempre a hora, que pontuavam bem, né? Mas todas elas micaram, todas elas se evaporaram, mas não, a do Ciro Gomes está aí, com seus 8, 9, 10, dependendo do instituto. Mas vamos arredondar para 10, né? Então o Ciro Gomes está aí com seus 10 pontos, podendo absorver todos esses cerca de 30% do eleitorado que não está convicto totalmente do voto. Né? Eu vou botar aqui a pesquisa ou no comentário. É isso, o recado é esse, né? Não, seja lá qual for a sua corrente política, é muito importante que a gente respeite o ritual do primeiro turno. Né? O primeiro turno é justamente para que as pessoas escolham sem opressão, né? Sem cabresto, sem medo, sem coação, sem nenhum tipo de pressão. E determine, inclusive, o quanto cada forças tem de representatividade na população para compor o Congresso, para ajudar a eleger os deputados federais, senadores, deputados estaduais. Né? Então essa escolha do primeiro turno, porque, por exemplo, o deputado federal estadual só tem primeiro turno. Então é importante que cada partido tenha a sua liberdade, lance seus candidatos no primeiro turno. Né? E aí sim, no segundo turno aí já não é voto mais, né? Quando tem o segundo turno majoritário, é uma escolha de veto, né? Aí você vai escolher. Nesse caso eu acho que é uma escolha de do pior como menos pior. Né? Do que está vacinado com não está vacinado. Né? Aí cai nesse limbo, mas pelo tudo que a gente vê na imprensa, né, vai se manter. Manterá o Guedes, né, que é o cara da economia que não gerou emprego nenhum, que só fez besteira, né, no Ministério da Fazenda e Economia. E o outro, a chapa, que está nessa polarização, está fazendo aliança com Henrique Meirelles, que é um banqueiro. E esses dois projetos alimentam os super ricos em bilhões e dão, até o Bolsonaro está fazendo, e dão migalhas para os mais pobres. E esses mais pobres não saem da miséria por causa dessas migalhas. Né? É só uma coisa demagógica, né, para manipular a população. Né? O Bolsonaro está aí, aumentou R$200 no Bolsa Família, chamou de Auxílio Brasil e está nessa demagogia infinita. E o Ciro Gomes não. Né? Ele está querendo propor uma inclusão desse benefício na Constituição brasileira, para que não haja nenhum tipo de manipulação dessa questão. É uma questão de sobrevivência. E está também focado na geração de emprego, na reindustrialização do país. Né?
nos últimos 20 anos, tem um gráfico também disso, que mostra que a gente está perdendo espaço na produção de produtos, né, industrializados e tudo mais, que geram mais valor do que vender uma tonelada de soja, né, do que vender um smartphone, um notebook, um avião, um carro. São coisas que geram mais valor do que o que acontece hoje, né, que é um colonialismo onde a gente tenta, né, produz bastante soja, carne, proteína animal e tudo mais, minério de ferro, petróleo bruto, e depois com esses commodities tenta dar ao nosso povo padrão de qualidade, né, para ele num médico ter raio-x, ter exame laboratorial, ter os bens de consumo, ter os notebooks e tudo mais. E isso a conta não fecha, né? O país tem que se reindustrializar, gerar esses empregos qualificados aqui no Brasil, né? Então essa é a defesa do Ciro Gomes. Eu voto nos dois professores, únicos dois professores, um é o Ciro Gomes, foi um governador e tudo mais, e a vice dele, que é a Ana Paula, uma negra baiana, né? Também eu sou descendente de baianas, então já me chamou também por isso. E a chapa doce, né? Para que a gente aposte numa alternativa no futuro, né? Não deixar de ter a esperança de apostar na alternativa ao passado, né? O Lula já é o passado e o Bolsonaro também já se provou o passado, já teve seu tempo de governança e não fez nada de realmente bom para o país. Aliás, né, atrapalhou a vacinação, atrapalhou mil coisas, criou a tal da emenda secreta lá, provavelmente para desvio de verba e tudo mais. E o Lula, antes, e o Alckmin, né, tem a tradição de lotear o Estado, deixar... E estão fazendo isso agora, né, fazendo alianças com o PMDB, sabe-se lá com que argumentos, com que promessas para esses caras, que só sabem disso, de lotear as estatais, lotear a Petrobras, lotear a Caixa. Né? Inclusive tem o tal do Gedel Vieira. Então são coisas que já passaram, né? O Brasil tem que apostar numa alternativa. E é isso, pessoal. Vamos respeitar a escolha do nosso povo, a escolha do primeiro turno, a escolha dos ideais, a escolha livre. E é isso. Vamos lá. Valeu!